Você sabe de onde vem esses valores aqui de seno, cosseno e tangente desses ângulos? Se você não sabe, vem comigo que eu vou te ensinar. Não é todo lugar que te ensina o porquê das coisas, só por isso eu já mereço uma curtida no vídeo, não é verdade? Vamos começar com o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus e 60 graus. Para isso, a gente vai partir de um triângulo equilátero. Lembra do triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele que tem todos os seus lados de mesma medida e, consequentemente, todos os ângulos, né, com a mesma medida. No caso, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, logo, como são todos iguais, nós vamos concluir que esse aqui mede 60 graus, esse aqui também vai medir 60 graus, e esse ângulo aqui, ele todo claro vale 60 graus. Mas como aqui ó, é uma altura, certo? E como é um triângulo equilátero, também vai ser a bissetriz, então vai dividir esse ângulo ao meio. Aqui vai ser o quê? 30 graus. Eu poderia ter chamado esse lado aqui de L, esse de L e esse de L. E a metade, né? A metade eu poderia ter chamado de L dividido por 2. Mas por que eu preferi fazer assim? Para evitar trabalhar com frações, não é? Vamos então começar com um ângulo de 30 graus. Olha para o ângulo de 30 graus. Vamos calcular o seno de 30 graus. O que é mesmo o seno? Olha, o seno é o cateto oposto ao ângulo. O que é o cateto oposto? É esse lado aqui, ó, que está de frente, oposto ao ângulo de 30 graus. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa do triângulo? É aquela que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então está aqui, ó. Eliminando aqui, ó, o que vamos ter? Vamos ter aqui vou colocar aqui, seno de 30 graus é igual a quanto? É igual a 1/2. Tá vendo só? Vamos agora para o cosseno. Cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, o que é o cosseno? Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Cateto adjacente é esse aqui, que está colado, ó. Mas para a gente saber quem é esse cateto adjacente, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, certo? E aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos chegar em que valor? Então, aplicando aqui, ó, o teorema de Pitágoras nesse triângulo, como eu chamei o lado de 2L, né? Ao aplicar aqui o teorema de Pitágoras, nós vamos ter que a altura vai dar L raiz de 3, certo? Então, jogando aqui, ó, vamos lá. Cateto adjacente, cosseno de 30, cateto adjacente, L raiz de 3, dividido por quem? Pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 2L. Corta, corta, raiz de 3 sobre 2. Olha só, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Vamos agora para a tangente de 30. O que é a tangente? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vai ser o quê? Ó? Cateto oposto, L, dividido pelo cateto adjacente, L raiz de 3. Corta, corta, vai ficar 1 raiz de 3. Que ao racionalizar, nós vamos ter o quê? Ó? Vamos ter raiz de 3 dividido por 3. Ok? Antes de passar para o seno, para o cosseno e para a tangente de 60, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte fato. Sempre que você tem um triângulo retângulo, certo? O ângulo de 30 graus, ó, foca no ângulo de 30 graus. O lado oposto a ele é sempre a metade, tá, da hipotenusa. Presta atenção nisso. De novo, sempre que você tem um triângulo retângulo, sempre, professor, sempre que for um triângulo retângulo, eu tiver o ângulo de 30 graus, o lado oposto a ele é metade da hipotenusa. E olha só, o lado adjacente a esse ângulo de 30 graus, basta eu pegar esse lado e multiplicar pela raiz de 3. Pegou aí o bizu? Vamos lá então para o seno, cosseno e tangente de 60 graus, né? Então, seno de 60 graus, olha para o ângulo de 60 graus, o que é seno? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, quem é o meu cateto oposto aqui, ó? L raiz de 3,
dividido pela hipotenusa. 2L, corta, corta, raiz de 3 por 2. Então, seno de 60, raiz de 3 por 2. Cosseno de 60, vamos lá. Cosseno é o quê? Cateto adjacente pela hipotenusa. Então, cateto adjacente, L pela hipotenusa, 2L. Então vai dar meio, né? Muito bom. Tá aqui, ó, cosseno de 60, meio. Agora vamos para a tangente de 60. Tangente de 60 é o que? A tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto é L raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, que é L. Corta, corta, vai dar o quê? Raiz de 3, né? Então temos aí seno, cosseno, né? E tangente de 60 graus. E agora o de 45 graus. Bem, para calcular o seno, cosseno e a tangente de 45 graus, esqueça aí o triângulo equilátero, tá bom? Lembre-se de um quadrado. Pega esse quadrado, ó, e traça a diagonal dele, certo? Você sabe que o quadrado ele tem aqui um ângulo de 90 graus, né? Essa diagonal aqui, ó, vai dividir esses dois ângulos aqui em 45 graus. Por que que a gente sabe disso? Porque como é um quadrado, né? Aqui é L, aqui também é L, vamos chamar assim, certo? Então, isso significa, como eles têm a mesma medida, eles são o quê? Um triângulo isósceles. Se são um triângulo isósceles, esses ângulos aqui da base são iguais, não é? Se aqui já tem 90, tá faltando 90. Como são iguais, 90 dividido por 2, 45 graus. Ok? E a partir daqui você vai calcular seno, cosseno e tangente, ok? Pode até apagar aqui, ó. Pode até apagar aqui essa parte aqui do quadrado, tá bom? E aí você foca só nesse triângulo. Então, olha lá, de novo. Aplicando o teorema do finado Pitt, nós vamos ter aqui, ó, que esse lado aqui é L raiz de 2, certo? E aqui a gente vai começar a calcular o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 45 graus, certo? Ó, o que é mesmo seno? Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então, cateto oposto é L, e a hipotenusa aqui é L raiz de 2. Corta, corta, fica o quê? 1 sobre a raiz de 2, que racionalizado dá o quê? Ó, vai dar raiz de 2 por 2. Então, seno de 45, raiz de 2 por 2. Cosseno de 45. Cosseno, olha só, cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. A mesma coisa, ó. Vai ser L dividido por L raiz de 2. Fizemos ali o cálculo da raiz de 2 por 2, né? Então, beleza. Cosseno de 45, tá aqui, raiz de 2 por 2. Vamos lá para a tangente, né, de 45, ó. Tangente de 45 é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Vai ficar L por L. L por L é 1, né? Então tá aí, ó. Tangente de 45 igual a 1. Então é daí, galera, que surge, né, esses valores para essas razões trigonométricas, né, dos ângulos notáveis. Beleza?